Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no Palco do Ser e do Ser-se em Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Conosco aqui 3 meninas super simpáticas e que já tínhamos muitas saudades umas das outras e que finalmente nos tornamos a reunir aqui neste palco. Vou passar a palavra a cada uma delas para mandarem um beijinho aí para casa. Helena. Olá, Tânia. Olá, meninas. Sejamos todas bem-vindas a mais uma temporada. Esta é a 3ª temporada. Eu vim um bocadinho mais tarde, não comecei a 3ª temporada com vocês, mas cá estamos outra vez para belos contos, belas reflexões e provocações de crescimento. Muito obrigada. Isabel. Olá a todos, quero agradecer também à Tânia por nos dar a oportunidade da 3ª temporada estar aqui, porque é sempre um gosto estar com elas e contigo e com todas as pessoas que estão lá em casa também. Mentirosa! Não, eu gosto das provocações dela. E já agora quero agradecer também a todas as pessoas que nos dão feedback de algumas maneiras. Beijinhos para todos. É um gosto imenso de fazer novamente parte desta nova e 3ª temporada. Um gosto imenso estar com estas ladies e que continua a ser um bom programa, boas reflexões, não só entre nós, mas também lá em casa, porque o desafio aqui também é as pessoas lá em casa poderem refletir. Esperamos aqui pelas provocações da Helena e que sejam sempre programas deliciosos, porque os textos são isso mesmo, deliciosos. Muito obrigada e realmente posso reforçar aqui, que foi dito pelas 3, por favor sintam-se confortáveis para partilhar o vosso feedback, as nossas páginas, quer seja a da Vitec, quer seja de qualquer uma de nós que vamos partilhando também aqui, quer seja as fotografias do dia que filmamos, quer seja depois o próprio vídeo, o seu conteúdo, sintam-se confortáveis, podem sugerir temas e até se tiverem curiosidade de participar e de estar aqui neste nosso palco, a porta está aberta. Mas então aqui ao nosso primeiro conto. Já passa da meia-noite de um dia de semana e permaneço sentada nesta mesa de bar. Já vou no meu último copo de uma garrafa que se esvaziou demasiado rápido. Contudo, continuo sem encontrar em mim a coragem de regressar a casa. Sou perita em mentir-me, em ludibriar as minhas emoções. Convenço-me que viver sozinha é liberdade consciente e voluntária, que é uma jornada de independência, audácia e de não sujeição à vontade ou preferência de outrem. Seduzo-me nesta falácia de se ser livre. O que quer que seja para mim liberdade é completo aprisionamento do meu voo enquanto gente que carece de aconchego. Minto-me para conseguir regressar a casa e adormecer na cama vazia. Minto para sobreviver-me. Por vezes, mentir-me-nos é apenas o fogo de vida. Muito bem, este é o nosso primeiro conto. Vou começar pela Paula, pode ser? Sim. É muito interessante o texto e fala-nos aqui também de carência emocional. E há aqui uma frase que eu acho deliciosa que é: seduzo-me nesta falácia de se ser livre. E o que é que nós temos hoje em dia muito mais? A mulher ganhou independência económica, o que permitiu ter outro tipo de independência, seja emocional, seja afetiva, seja... as mulheres têm outra capacidade de ter o seu espaço, de dominar e decidir, tomar as suas próprias decisões. Mas, por outro lado, eu estou a falar em relação às mulheres, mas isto é transversal aos homens. As pessoas tornaram-se, sim senhora, mais individualistas, mais consumistas, criaram a sua liberdade, o seu individualismo. E o que é que isto levou? Realmente a uma maior carência emocional. As pessoas têm mais liberdade, mas ao mesmo tempo sentem-se mais vazias, mais sozinhas. Por mais que a gente tente mostrar, não, eu sou independente, sou livre, sou não sei o quê,
mas depois há estes momentos de solidão que assombra realmente estas escolhas que nós decidimos fazer. Achas que nós poderíamos fazer aqui a tal distinção naquilo que nós já falámos sobre a solidão e a solitude? Sim. Aqui neste caso, Acaba há por muito ser introspeção, sim. não é? E há aqui a necessidade de criar mentiras para suportar aquele vazio interior. Mas há aqui a tal falácia que tu estavas a dizer, e muito bem, que há aqui uma liberdade barra ilusão. Há aqui uma ilusão, que é aquilo que seria tão bom que eu sentir-se livre, não é? A sentir-se independente, acaba por ser uma espécie de aprisionamento emocional. Porque há um preço a pagar por esta liberdade. Ela está a mentir-se a si própria, tipo, estou muito bem sozinha, ou estou muito bem sozinho, para poder chegar a casa e deitar-me na cama que eu vou sentir vazia, ou vou para o meu espaço vazio. Portanto, mas também isso envolve também medo, porque às vezes as pessoas têm vontade de fazer certas coisas, como já falamos várias vezes aqui, têm vontade de fazer certas coisas, só que às vezes o medo daquilo que as pessoas pensam, daquilo que vai aparecer, não é? E isto também acontece, por exemplo, agora, isto acontece com as mulheres, nesse caso o texto fala uma mulher, mas também acontece, por exemplo, com homens, quando estão sempre nos bares a beberem e façam horas e dias, que vem da situação. Mas neste caso aqui, ela não está preocupada que alguém a veja a beber. Não, eu quero dizer... De forma nenhuma. Aliás, quando a gente vê uma pessoa só... Tu já imaginaste? Tu nunca reparaste quando vês uma pessoa, ou estamos num grupo de amigos, ou estamos num restaurante ou num bar, quando vês, é muito estranho para nós vermos uma pessoa sentada sozinha a comer. Mas é um prazer, é um privilégio. Já cheguei a fazer isso e de vez em quando eu faço isso, quando posso e quando consigo, que às vezes também sabe bem estar comigo próprio. Estamos com aqui é solitude, não é solidão, não é este vazio. Só uma provocação. Mas a questão não é o medo de verem ao bebê, o caso é o vazio que aquelas pessoas sentem, porque a gente às vezes vê aquelas pessoas sozinhas também em baixo, como estavam a dizer, sozinhas, e porque às vezes a gente não tenta cumprir, mas porque aquela pessoa não vai para casa, está ali horas e horas a gastar dinheiro e isso e aquilo. Mas é ótimo ter esse prazer. Mas isto às vezes também são receios. Não é neste caso. Nesse caso não é, mas é que eu estava a dizer, nesse caso é uma mulher tudo, mas também vai ao encontro, que às vezes é os homens, e acontece também com homens, situações antes dessas, não é? Que preferem às vezes estar sozinhos e sabendo que têm saudades de algo também, não é? Porque às vezes têm saudades de algo que já tiveram, se calhar também, por exemplo, já podem ter tido alguém na sua vida que faleceu, no entanto, não, porque às vezes acontece, e há pessoas que ficam muitos anos sozinhos, preferem estar sozinhos do que passar por situações, antes para situações agora, porque não sabe, e tive uma coisa muito feliz, já tive um namoro muito feliz, mas agora voltar uma pessoa e não sei como é que as pessoas são hoje em dia, pronto, é o medo às vezes, estou a falar, mas no caso dela, ela sente. Ela está ali, ela está a se enganar, está numa ilusão, está naquelas mentirinhas. Sou perita em mentir, como diz o texto. É aquelas mentiras brancas. Aqui uma coisa que eu acho interessante, porque tu usaste essa palavra, escolha, e ela, como se ela tivesse, aqui não há ela não é uma escolha imposta. Ela quer se convencer que escolhe a liberdade, que escolhe não ter um parceiro, que escolhe, não é, poder ter uma decisão sempre livre em relação a si própria. Daí mentir a si própria. Para ludibriar aquela realidade dela, que é retirar aquela dor do género, eu sinto-me sozinha, estou infeliz, mas está tudo bem. A verdade é que é uma escolha imposta. Não é uma decisão, não é uma escolha livre. Ela está a suavizar a situação. Agora, eu queria lançar aqui uma questão, que é, ela vai a um bar, não é? Ela senta-se num bar, com a companhia de uma garrafa de bebida, que ela diz que já a consumiu sozinha. Ela realmente tem aqui esta dor e este vazio de não ter alguém para quem chegar a casa, e ela refere para a cama vazia, não é? E está aqui a adiar o seu regresso a casa. Completamente vazio, vai com álcool. Sim. E ela já estava muito inspirada para se lembrar de escrever isto. Agora, aqui a questão é, será que no mundo atual, no mundo de hoje, é muito mais difícil ter-se relações, arranjar-se parceiros? Porque é isto, as pessoas cada vez estão mais vazias, mais indiferentes, mas ao mesmo tempo com um ego elevado, que tudo brilha e mostram aquilo que realmente e mais materialistas também. Quando dou a volta e quando pegamos nestes assuntos sobre
o hoje em dia e as relações humanas, eu vou inevitavelmente, isto é quase já em looping, eu vou inevitavelmente lá ter o mesmo sítio, que é, nós estamos a desumanizar. Completamente. Sejam pelas redes sociais, seja pela evolução e pelo aumento exponencial daquilo que são as redes sociais, toda a realidade, a parte virtual, portanto, a inteligência artificial e tudo mais. Tu já não consegues perceber o que é real, o que é que não é real. E depois nós somos bombardeados, a nossa própria mente, nós somos formados. O nosso próprio crescimento, nós observamos, imitamos e identificamos. Isto faz parte do nosso crescimento de crianças. As crianças observam, depois imitam e depois identificam-se. E atualmente, os miúdos desde pequeninos e até nós próprios como adultos, nós estamos completamente a ser bombardeados por tu já não sabes o que é real, o que é que não é real. E depois, atrás de uma tecla, de um teclado, atrás de um ecrã, atrás de um teclado se calhar é mais difícil, mas atrás de um ecrã, as pessoas começam a desenvolver formas de comunicação e formas de comunicação, sim. Pessoalmente, se é mais difícil estabelecer relações, se nós como seres humanos somos seres sociáveis e seres de relação e seres de grupos e seres de identificação e de autodeterminação, mas sociais, como é que de repente, ou de repente não, foi bem de repente, mas ao longo do tempo, nós deixamos de saber olhar nos olhos, de saber expressar as nossas emoções, porque de repente tu estás por ti, tu não precisas olhar nos olhos e dizer o que é que tu sentes àquela pessoa. Tu vais fazer um sorrisinho ou uma carinha triste numa mensagem. Tornou-se mais fácil também assim. E depois quando dizem que os miúdos e as novas gerações e os miúdos, e nós incutimos esta responsabilidade, porque os miúdos hoje em dia têm aquilo a que têm acesso. E aquilo que nós... Tudo muito mais descartável. Completamente. E as relações são descartáveis. E estão cada vez mais descartáveis. Mas as crianças também sentem isso. Por exemplo, sim. Eu estou a falar por meio, porque eu estou mais tempo em casa com o meu filho, que é criança. Eu às vezes tento verbalizar os sentimentos a ele, as emoções. Por exemplo, ele às vezes está irritado e com raiva e nós temos a tendência a pegar nele pelo braço, antigamente a gente pegava no braço e não se faz isso. Não vale a pena naquele momento. A criança está no momento daquela raiva. O que é que acontece? Eu deixo passar aquele momento para depois tentar verbalizar com ele a parte de emoções. Porquê? Porque eu vejo no crescimento dele eles confundem o que é a raiva, o que é se tem dor, se tem fome. Às vezes eles ficam baralhados. E nós pais é que temos que verbalizar as emoções e os sentimentos e explicar que não, mas nós também às vezes, quando não estamos bem, estou a falar porque nós às vezes psicologicamente não estamos muito bem, e o que acontece? As crianças estão a captar, a absorver as nossas energias. Estão todas a absorver as energias que nós temos. Por vezes nós estamos frustrados, estamos irritados, estamos não sei o quê. A criança às vezes está ao nosso lado e nós às vezes passamos por... É interessante, porque o que estás a dizer é mesmo muito importante, que é muito importante educarmos as crianças a falarem sobre emoções. Exato. Olha, a mãe está a perceber que estás a sentir raiva. Mas nesse momento tens que saber que agora tens que esperar. Então, porque é que achas que isso aconteceu? Pronto, também conseguirem identificar as emoções com as ações. Mas é muito interessante que a gente está a falar em crianças, mas há muitos adultos que não identificam. Mas é isso que eu ia dizer. Nós passamos para as crianças. Olha, agora uma provocação para a gente também todas. Estamos a sentir, porque os pais às vezes estão a passar situações na sua vida, não é? Não sabem gerir. Estou a falar em geral, já estou a falar de mim, estamos a falar em geral, porque há entes de famílias assim. Nós às vezes estamos a passar em situações complicadas e nós não sabemos gerir essas situações e essas emoções. E o que é que acontece? Estamos a incutir às crianças as nossas emoções, os nossos sentimentos. E depois nós ficamos frustrados porque a criança, porque acontece isso, que a criança não está a perceber o que é que nós queremos. Quando nós próprios não sabemos transmitir e também não estamos a saber explicar bem. A Tânia perguntou-lhe muito bem se nós achávamos que atualmente as pessoas estão com mais dificuldade em se relacionar. Agora pergunto mesmo no sentido de provocação e de reflexão, que é, será que efetivamente nós estamos com mais dificuldade em nos relacionarmos ou será que está a começar a haver outras formas de nós nos relacionar? Há outras formas de nós nos relacionarmos. Mas se calhar quando tu falas da dificuldade de nós relacionarmos é aquilo que nós temos, a ideia que nós temos do que é o ser humano em termos de relacionamento, em termos de sociais, em termos de interação, é que se calhar isso é que se está
está-se a perder a conexão entre Está-se a as perder pessoas. ou está-se a modificar? Está-se a perder e está-se a modificar. Daí que eu muitas vezes digo, e vou acabo, a parte da aquilo que é o nosso cerne de seres humanos, de seres de As pessoas interação. atrás de um ecrã, as pessoas criam as personagens que querem transmitir e que querem viver, ou naquele momento, ou com a outra pessoa que está atrás daquele ecrã. E o que é que acontece? Muitas vezes são pessoas que constroem realmente aqui uma personagem que depois, quando a outra pessoa vai conhecer na realidade, não é aquilo. É tudo desconstruído. É completamente. Ou então a pessoa pode aguentar até aquela personagem durante algum tempo e depois a máscara cai, porque com o tempo tudo cai. Até as próprias fotografias. E deixa eu agora Sim. Eu lembro-me de uma vez estar a passar e há aquelas conversas engraçadas e então era alguém que tinha usado tantos filtros que alguém a certo ponto questionou: se tu te perderes, ninguém te vai conseguir encontrar, porque como não vais andar com os filtros na tua cara, se te encontrarem na rua, ninguém te vai reconhecer, porque tu não és esta pessoa. Portanto, até a nossa própria imagem quer-se modificar para aquilo que se pretende. E isto é um vazio, porque tu estás a construir coisas que não és tu. Se não és inteiro, como é que podes ter uma relação? Exatamente. Se não Mas aí és está, inteiro, no Facebook nós reparamos, a maior parte das vezes, agora para responder daqui, a maior parte muitas pessoas não metem no seu perfil fotos suas, inventam outras fotos e às vezes nem sequer metem fotos. Porquê? E eu falo por mim, eu estou a falar por mim agora. Nesse momento da minha vida, cheguei a uma fase da minha vida que cheguei à conclusão que eu não aceito ninguém que não meta fotos de perfil suas. Sim, e quando vejo florzinhas, não sei o quê, digo, gosto muito da natureza, mas eu corto. Porquê? Porque isto é uma ilusão. Porque é assim, se nós estivermos, se a gente quer fazer amizade com alguém, nós temos que ser realistas, vamos ter que aceitar aquilo que nós somos, ou bem ou mal, quem gostar de mim gosta, quem não gostar não gosta. Pronto. E ponto, porque hoje em dia as pessoas estão, a maior parte das pessoas, e nós temos que ser adultos e maturos, que hoje em dia está difícil ser maduros e maturos também, porque temos que perceber que temos que ter capacidade de assumir aquilo que nós somos. E as pessoas no Facebook, a maior parte das pessoas metem fotos, florzinhas, e eu, por isso mesmo, já não aceito muitas vezes. Olha, desculpa, só dando aqui continuidade aqui ao que a Isabel estava a dizer, que falou muito bem da imaturidade. Tudo isto que nós estamos aqui a falar, toda esta falta de conexão, o esconder os vazios e tal, construir personagens que realmente não existem, o que é que vai levar? Que as pessoas realmente continuem a ser imaturas. As pessoas não vão amadurecer se não encontrarem e não se chocarem com a realidade tal como ela é. E essas pessoas têm a autoestima. Mas isso também é uma construção. E se calhar tudo isto não está a ajudar a que as pessoas parem e pensem pela sua cabeça. E que as ajuda à tal inteligência emocional de se aceitarem assim. Porque isto é um processo. Porque tu nunca vais te aceitar a partir do momento que tu estás a criar algo que não és tu, mas tu te identificas porque é aquilo que tu gostarias que fosse. Mas até se aceitar, a gostar-se daquilo que se é, e a fincar-se sobre aquilo. Mas pode ser, mas desde que a pessoa tenha a coragem de o assumir e aprender a gostar de si própria. Porque ninguém. Ai, que cabelo tão lindo! Tu fazes caracóis? Não. Eu gostava de ter caracóis, mas tu tens o teu cabelo tão lindo. Mas eu gostava de caracóis. Tu és loira, mas eu gostava de ser morena. Parece que as pessoas. A verdade é que a consolidação do amor próprio está cada vez mais difícil, porque chega-nos também, mais uma vez, para as redes sociais, aquilo que é um conceito de perfeição. E a perfeição não existe. E a gente vê imensas pessoas, muitas páginas de lifestyle, não é? Em que elas estão sempre, e estou a falar em mulheres, porque elas estão sempre imaculadas, elas alimentam-se super bem, elas têm corpos fantásticos, elas têm cabelos lindos, elas estão, não sei, estão sempre... Mas agora, nunca estão cansadas, parece que nunca estão cansadas. Olha, mas agora, em contrapartida, há aquelas mulheres que são mesmo gordinhas
e que são lindíssimas, Lindíssimas. e que vêm desafiar um bocadinho Victoria's isto. Secret teve esse E elas vestem desfile. a roupa e mostram às pessoas que é possível. Eu sou gordinha, mas também Olha, a consigo Victoria's ser Secret fez bonita. agora um desfile com mulheres pessoas, mais gordinhas, sim. mais gordinhas, e eram mulheres lindíssimas. Eu estou a falar nisso porque, Isto é bom para a autoestima de quem está sim, a a assistir. Dove, por exemplo, a marca Dove, já há muito tempo que vai falando que todos os corpos são corpos bonitos. Isto já acontece há algum tempo. Já. O que é mais interessante é que, por exemplo, na indústria da moda foi preciso haver aqui uma pressão muito grande para que deixar de haver corpos cadavéricos a desfilarem nas passarelas. Porque havia mortes também, havia situações de mortes, extremismos, que elas não comiam e chegavam a ficar com leucemias e doenças graves e anemias. Isto era uma situação... Para poder caber nas roupinhas. Para caber nas roupas que eles tinham. Mas há sempre uma grande diferença. E quando eu estava a falar da questão dos cabelos, ou de ser-se loiro, de ser-se moreno, ou ter olhos azuis, há a percepção que os outros têm de nós e há a percepção que nós temos sobre nós próprios. E depois E parece que as pessoas podem te achar muito bonita E tu não. e tu não te achas bonita. E enquanto as pessoas às vezes estão a fazer dieta e estão magríssimas, mas estão a ver só ao espelho e estão sempre a ver gordas. Isto é o psicológico da pessoa. Isso aí já é uma perturbação. Mas hoje em dia há muitas pessoas ainda nessas situações. Que eu falo com várias pessoas e vejo, estou muito magra. Esta imagem de marketing está magra. vendida online. Pode ser a imagem que a pessoa tem sobre si própria. É isso é que eu estou a falar. Há pessoas que... Também é muito difícil não estarmos satisfeitos connosco próprios e terem e ficarmos com uma imagem que todos os dias a gente pode. A sociedade que cada vez exige mais da perfeição e ou nós é que nos queremos aproximar daquilo que se acha como perfeito. também. Não é? E a verdade é que o caminho que a gente tem dessa consolidação do amor próprio é realmente a inteligência emocional, é realmente olharmos para nós, percebermos que se calhar até gostava de ser mais alta, ou gostava de ser mais magra, ou gostava de ser mais gorda, independentemente daquilo que a gente gostasse, é aceitarmos no aqui e no agora da forma que nós estamos. Isso não significa que a gente não possa, até se há alguma coisa, eu não posso mudar a minha altura, eu não consigo ficar mais alta, mas que até se calhar queria ser mais gordinha ou queria ser mais magrinha, se calhar até é uma coisa que eu consigo fazer e não é... Desde que isso não te cause sofrimento, mas que não condicione a nossa qualidade de vida porque há coisas que são difíceis de nós mudarmos em nós próprios. Até porque na nossa forma de ser e na nossa forma de estar há pessoas que nos amam muito e há pessoas que nos odeiam muito. E há aqueles que fazem que nos amam e também não nos amam. Não usam. A questão aqui é as pessoas que gostam de nós da forma que nós somos é pelos mesmos motivos que há alguém que não gosta de nós. Exatamente. Portanto, é eu vou sempre agradar. Nós vamos sempre agradar. Nós com as nossas características, tu com as tuas características, as características que tu tens, que faz com que muita gente te adore, vai haver muita gente que não vai gostar de ti exatamente pelos mesmos motivos. Então, olha, que se lixa, ao menos deixa-me ser eu. Deixa-me ser autêntico. Não agradou a todos. Tendo sempre a ideia de que podemos sempre melhorar e querermos sempre... Isso é importante. É importante nós termos essa consciência de que nós não estamos fechados em nós próprios, não há sempre margem para evoluirmos. E sobretudo a margem maior que a gente tem para evoluir é mesmo essa margem daquilo que é a nossa parte mais íntima, não é? A nossa forma de pensar, a nossa forma de ser, a nossa forma de sentir. Esta é tão expansiva e podemos crescer tanto nisso. E depois, claro, aceitarmos a nossa forma física e também temos espaço na nossa forma física também para alterar algumas coisas que a gente sente essa necessidade de alterar. Eu até acho que o maior pecado não é o da maçã, mas são as expectativas que criamos sobre nós e sobre o outro. Porque a maior parte das desilusões acabam por ser esta. Criamos demasiado, nós esperamos demasiado, seja de nós, seja dos outros, e depois o que é que acontece? Quando há aqui uma frustração ou uma quebra daquilo que é mesmo real, há uma dificuldade depois em lidar com isto. E aceitar também. E depois nós necessitamos, às vezes, de mentir a nós próprios. Mentimos, se calhar, muito a nós próprios. Meia culpa. Sim. Às vezes, eu tenho a certeza que nenhuma de nós aqui... É mentiras defensivas. Neste caso, isto não deixa de ser, aliás, este texto da Tânia Ferreira. Isto é uma mentira que as pessoas saibam que isto é um defensiva. texto da Tânia Ferreira, que tenha o título Mentir, que nos faz esta reflexão sobre o facto de nós... Porque
até que ponto é que em certos momentos, aliás, isto aqui não deixa de ser uma defesa para ela própria. É uma mentira defensiva. Ela está a mentir para... É claro que se nós analisarmos isto aqui de uma forma mais bem profunda, estamos a falar aqui de uma coisa que se arrasta e de uma coisa que acaba quase por ser doentia. Para si, ela vive mas naquilo que criou. qualquer um de nós, em certos momentos, nós baixamos a guarda e permitimos-nos mentir em certos momentos. Nem que seja para dentro de género, deixa-me enganar a mim, ou deixa-me enganar a mim própria um bocadinho. Porque é delicioso. Às vezes estas mentiras são precisas. Sentares num bar e despejares uma garrafa. Isso. Pelo menos aquele momento é o teu momento. Tu às vezes, e nós mentimos. Como diz a Tânia, está tudo certo. E volta e meia tu vais à garrafa, mas eu não estou focada na garrafa. Eu posso dar um exemplo da minha juventude. Aliás, a juventude, eu tive acne tardio e durante toda a universidade tive problemas de pele e fazia estas mentiras. E então eu, para não contradizer as minhas mentiras, eu não me via ao espelho. Então eu imaginava na minha cabeça que se calhar não estava assim tão mal e para poder corroborar esta falácia que eu criava, eu não me via ao espelho. Então eu só conseguia sair porque eu não tinha uma noção real de como é que era o meu aspecto e portanto eu passei anos sem me ver ao espelho, Minimizava aqui a tua dor, o teu sofrimento. Era aquilo que me permitia dar continuidade à vida e ter uma vida normal porque eu não sabia como é que era. Mas essa foi a estratégia que Essa arranjaste, foi, porque na realidade não sei se é bem uma mentira, é mais um encobrimento. É um encobrimento. Olha, e agora uma pergunta para a Tânia. Quando encaraste e caíste e tiveste que encarar esta realidade? Eu posso contar, portanto eu passei os anos todos da universidade sem me ver ao espelho, aliás eu tinha um espelho assim, um retângulozinho muito pequenino. Na altura eram pequeninos também. Para ver os Agora olhos. são todos E eu grandes. via-me assim às parcelas, assim, ok? Nunca tinha uma real noção de todo o contexto. Foram tantos anos que eu esqueci-me como é que era o meu rosto. Quando acabei a universidade, fiz o curso de formação pedagógica inicial de formadores e neste curso nós temos que fazer aquilo que se chama a simulação pedagógica. No meu caso, fizemos só o final, que era filmada, e fiz a simulação pedagógica final e tive que me visionar. E quando me vi, foi um confronto comigo mesma e foi espanto. Esta sou eu. E tinha-me esquecido por completo como é que era o enquadramento da minha cara, como é que tudo se conjugava. E foi realmente e foi a partir daí que eu paulatinamente me fui permitindo a ver ao espelho. Para mim era muito mais duro e difícil ir ao cabeleireiro do que ir ao dentista. Porque ao dentista ainda tinha que me ver ao espelho. E ao cabeleireiro tinha que estar sempre a desviar o olhar para não me olhar ao espelho. E portanto era muito mais difícil ir ao cabeleireiro. E portanto, isso para dizer que podem-nos dizer, mas tu és tão bonita, isto não é nada, é só umas bonitas. Tu tens que acreditar. Tu tens que acreditar. Se tu não acreditas, tu mentes-te ou encobres-te, não é? E eu fui ao contrário de ti. Que giro, Sim. Mas não deixa de ser algo, e isso acaba por ser um testemunho, em que acaba por ser de superação e que de outras formas, eventualmente. Eu fui ao contrário dela. Muito autocompassiva, eu não fui nada autocompassiva, portanto eu não me dei o colo que eu merecia. Aliás, foram circunstâncias mesmo muito difíceis e eu sou muito grata disto não me ter acontecido no auge das redes sociais. Eu consegui pelo menos passar. Mal sabias tu que vinhas redes sociais aí a caminho. Só que, por exemplo, queríamos mais programas. Engraçado que eu fui ao contrário de ti. Eu, para aceitar algumas situações que fui passando estes anos, estes 5 anos para cá, como foram mais complicadas, eu tinha que fazer um trabalho que era uma psicológica, que ainda estava a sentir bem comigo fisicamente e em algumas situações que muitas mulheres passam. O que é que eu fiz? Eu comecei a aprender a olhar para o espelho e dizer: tu és essa, és bonita, estás muito... Eu falava muito sozinha, assim, estás muito bem, para a tua idade, mulher, estás maravilhosa. Como eu estivesse a falar com outras pessoas, porque que era para pôr na minha mente que eu estava bem. Sim, mas isso é interessante porque se o contexto fosse agora e tem inteligência emocional suficiente para lidar com isto, e na altura não tinha. Não, mas é engraçado, eu que sempre essa... fui muito alegre, que fui uma pessoa muito... Nesses 5 anos eu comecei a perceber que aquela alegria que eu tinha, e tenho, sou uma pessoa, graças a Deus, já estou muito resolvida com, mas que está aquela alegria, não sei o quê, mas
estava a começar a desaparecer, porque eu tinha que saber lidar com outras situações que nunca tinham aparecido na minha vida. Claro. E essas situações, eu comecei a falar comigo ao espelho e a dar por mim a dizer, muito bem. Foi a tua estratégia. A minha estratégia que, estás muito bem, até que hoje estás muito bem para os 40 e tal anos, estás muito bem, mulher, estás de parabéns, Isabel, tu és linda. Mas chegava a olhar para mim e dizer, estás linda, Olha, muito bem. Todas as mulheres deviam fazer hoje em dia fazer isso todos os dias de manhã. Mas todas as Uma mulheres. vez de manhã, uma vez depois do almoço e antes de me deitar. Mas eu ria brincar, verdade é essa. Eu aconselho as pessoas a fazerem isso. Olha, a Ria brincar já passou 30 minutos. Mas eu aconselho as mulheres a fazerem isso quando se sentem que algo não está certo. Falar isso consigo próprio. Nós, às vezes, a falar com nós próprios, descobrimos coisas que nós próprios pensamos. O espelho é o reflexo da alma. A nossa reflexão, exatamente, eu ia dizer isso. Muito bem. Bem, a gente já volta para o segundo conto e é isso. Gente gira, aí que nos vê em casa, homens e mulheres, somos todos bonitos à nossa maneira, vamos nutrir o nosso amor próprio, desenvolver a nossa inteligência emocional, porque somos seres incríveis. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV, agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Confronto-me com o pensamento de que a vida é um desafio constante. Viver é de uma complexidade imensa. Enfrentamos pessoas e sentimentos desconhecidos. Enfrentamos sóis demasiado quentes e tempestades amplamente severas. Viver nas temperaturas amenas, no mar calmo, é uma caminhada suave. Todavia, é nos intervalos da suavidade do viver que fortalecemos o nosso caráter e mantemos o rumo da embarcação. Quando a decisão é entre a vida e a morte, enfrentamos a tempestade com a bravura de um guerreiro. Contudo, quando existem caminhos alternativos, há quem tenda a escolher sempre a bonança. Enfrento a vida pessoal como enfrento a profissional. Para mim, em ambas, só há uma decisão: ser a mulher do leme e enfrentar os mais profundos desertos e as mais severas tormentas, recusando-me a sucumbir à saída mais fácil. Muito bem. Isabel. Eu para já adorei esse texto, esse conto é muito bonito, porque é assim, eu acho que isto tem muito a ver com hoje em dia o que se passa com as mulheres. A maior parte das mulheres hoje em dia são mulheres que estão sempre ao leme, vivem constantemente ao leme, seja como mães, seja como esposas, seja como profissionais, são sempre mulheres do leme, porque a maior parte das mulheres carregam o fardo do dia a dia, carregam o fardo da dor de várias maneiras, não é? Porque há vários tipos de dor. Mas a mulher ali com o leme tem aqui no texto diz quando a decisão é entre a vida e a morte, enfrentamos tempestades com bravura de um guerreiro. Eu acho que isto para mim, o conto em si tem muitas metáforas e essas metáforas vai ao encontro que é o que as pessoas sentem, a maior parte enfrentar a vida profissional, a vida com os filhos, que estão sempre ao leme, principalmente a mulher que está sempre em casa. Muita gente está em casa, não está para trabalhar profissionalmente, mas está em casa com os seus filhos, estão sempre tomam o rumo da vida. Que às vezes temos pessoas ao nosso lado, não é? Mas essas pessoas às vezes não têm iniciativa. Porque há mulheres que têm o marido, têm os filhos, têm muitas familiares de roda dela, ao mesmo tempo não tem ninguém. Porquê? Porque habituaram-se que ela é que é a esposa, ela é que sabe, é que é dona da casa, ela é que sabe tudo o que é que pode fazer, o que não pode fazer, e então as pessoas vão deixando as responsabilidades para a mulher e ela, coitada, está sempre com o peso em cima dos ombros. Possivelmente porque é ela. Que as embarcações. Ela anda no mar, ela que tem que enfrentar, ela que está nas embarcações, ela que tem que. Esteja bem, esteja mal, ela que tem que conduzir o leme. Resumindo, concluindo, acho que esse texto está muito bem escrito e depois fez-me lembrar aqui a letra do Chico Tavares, que é O Homem do Leme. Eu achei bonito porque também eu tive aqui a ver uma coisa que acho que é importante ler. Trouxeste a letra? Ler. Trouxeste. Sim, senhor.
Eu quis dizer que essa imagem do homem no leme eu achei muito bonito, foi ao encontro deste então porquê? Porque procura sobre a coragem, a resistência e a autenticidade diante das adversidades da vida. Ela encontra no leme, isto é como o homem do leme, a música em si. A letra alterna entre os momentos de solidão e superação, mostrando que o caminho individual é difícil, mas a vontade de continuar, mesmo diante das dificuldades, é sempre maior. Por isso é que eu acho que a mulher, como eu disse, hoje em dia é quase o sustento da casa em geral. Tanto financeiramente, como às vezes pode não ser financeiramente, mas ela é a diva. Em todos os sentidos. Assistente emocional. Assistente emocional, sim. Mas os proveitos, quando ela está nessas embarcações e a enfrentar o problema, as pessoas esquecem-se que essa pessoa às vezes está a precisar muito mais do que outras pessoas. Porque a gente às vezes, em cima de nós ombros no dia a dia, tem cargas emocionais que as pessoas às vezes nem sequer os olhos transmitem, porque às vezes as pessoas dizem os olhos é a espelho da alma, ok, mas às vezes as pessoas estão a sorrir e estão, mas a alma está perdida. Porquê? Porque as pessoas fazem tudo, mas estão-se a esquecer um pouco de si, porque às vezes nem sequer têm tempo para pensar em si. E isso é triste, porque eu acho que hoje em dia é muito triste, seja qual for, também há homens que estão nas mesmas situações que as mulheres. Quando falamos aqui não há géneros, em geral. Apesar da mulher ter uma multiplicidade de papéis maior e muitas vezes é ela responsável por ser a cuidadora, quer dos mais novos, quer dos mais velhos da família. A mulher tem uma capacidade maior, isto não é desprezar ninguém, mas a mulher tem uma capacidade maior do que o homem em estar em todos estes papéis. Tem uma maior agilidade, se calhar, maior. nesse sentido. Não, mas eu quero dizer com isso, olha, por exemplo, tu dizes assim, Carlos, uma mulher... a Isabel também tem, pronto. Não, mas já sei. Não, há mulheres, tu dizes um dia, a mulher resolve 500 coisas. Mas tu consegues, porque não é dizer que o homem tem menos. A questão é, a mulher está habituada a saber... Ser multifuncional. Exato. E tenha métodos. A gente arranja métodos para chegar a tudo o que queremos. Um homem faz 3, 4 coisas. Já fiz essa experiência. Já ficou perdido na primeira. Não é tudo. Eu acho que todas nós já fizemos essa experiência. Esqueci-me. E digo, mas foi só 2 ou 3 coisas. Já foi muito. Já foi. Nós mulheres, e que estamos aqui num grupo de mulheres, nós sempre lutamos pelas igualdades. Exatamente. Principalmente em termos de igualdades de direitos. Exato. Agora, uma coisa é certa, as mulheres e os homens são diferentes e vão ser sempre diferentes. Nós queremos que seja igual, não é igual. Durante muito tempo. Durante muito tempo. Não. Aí se calhar. Aí estás a ser se calhar muito drástica. Também não quero com isto dizer que o homem é que tem que ter o leme. Não tem jeito nenhum. A embarcação tem que ser dividida. Até porque durante muito tempo nas famílias o homem do leme, aliás, quem tinha o leme era sempre o homem. Agora, eu não vejo aqui apenas este texto como sendo a mulher do leme da embarcação da família. Sim, também Eu vejo como a mulher do leme como sendo ela própria a assumir o controle da embarcação, nomeadamente daquilo que é a sua própria vida. Exatamente. Assumir o controle da sua própria vida. As consequências das suas ações, das suas decisões. E das suas decisões. Eventualmente de querer mentir-se a si própria, eventualmente de querer estar sentada num bar a beber, o que quer que seja. Eventualmente tomar uma decisão difícil que a faça enfrentar uma tempestade em vez de seguir sempre aquele caminho seguro da bonança. Gosto muito desta constante, destas metáforas que a Tânia Ferreira, a nossa Tânia Ferreira, escreveu neste texto, porque nós também, no nosso dia-a-dia, nós temos muita tendência de fazer também esta comparação das tempestades e da calmaria e das tempestades. E, efetivamente, passa um pouquinho por aqui, porque quem vai ao leme, quem vai na embarcação, tem que passa por momentos de calmaria de mar e passa também por situações de tempestade. E são as tempestades que efetivamente fortalecem a nossa essência, a nossa vivência.
E se durante muito tempo, e agora neste momento falamos de mulher do leme, se durante muito tempo o homem é que era a pessoa que tomava as rédeas, já estou a utilizar outra metáfora, que utilizava o leme e eventualmente até para a própria embarcação que incluía a mulher era quase um tripulante, aqui nós temos a mulher do leme, em que as mulheres ao longo do tempo foram começando a tomar o leme para o controle da sua própria vida e das suas próprias decisões sobre aquilo que efetivamente querem. E aqui está o tal controle da sua independência financeira, o tal controle da sua independência social. O controle sobre os diferentes, sobre aquilo que gosta ou que não gosta. E isso, a mulher ao leme, a mulher do leme, foi uma conquista que também foi feita ao longo do tempo. Não só ao nível do controle de querermos dominar o mundo, eu acho que mal com eles, mas pior sem eles e vice-versa. Portanto, tem que haver aqui sempre um equilíbrio muito grande entre homens e mulheres. Não penso aqui, se bem que agora isto também está tudo um bocadinho confuso, já não se pode falar muito de homens e mulheres, porque isto ainda temos aqui um outro campo mais vasto, da qual eu ainda sou muito leiga e ignorante, mas daquilo que eu vou percebendo ou daquilo que eu vou sabendo, tem que haver sempre muito equilíbrio de géneros e de homens e mulheres. Mar, Tempestade, portanto, representa muito, que eu até escrevi aqui, representa o curso da vida numa travessia de dificuldades que enfrentamos, e é nas tempestades, cá está, que o caráter se fortalece. O homem do leme versus mulher do leme. Não tem que ser um ou outro, mas de vez em quando, efetivamente, tem que coexistir. Tem que coexistir. E é bom quando há esta partilha. Aqui não tem que haver, e aqui já estamos a falar não do controle da própria vida, estamos a falar aqui de uma vivência. Ninguém aqui tem que fazer parte da tripulação, nem ninguém aqui tem que ser e até pode ser mulher do leme. Estou a pensar, por exemplo, no meu contexto laboral, que sou eu e a minha colega, que tem a sorte de ser também minha amiga e é uma pessoa extraordinária. Nós sabemos muito bem o que é que eu sou melhor a fazer, o que é que ela é melhor a fazer. Então ela assume o leme em algumas coisas, eu assumo o leme em outras coisas. Também. E as duas conseguem assumir. Porque era muito cansativo só uma assumir o leme em tudo. Então, ok, és muito boa nisto, eu sou muito boa nisto, assumes o leme aqui, eu assumo o leme aqui. E está tudo certo. E ainda bem, e no meio disto tudo, há a vida feita de desafios. E esta questão do leme também leva-nos a estes desafios. E porque obriga-nos, estes desafios da vida, obrigam-nos também a sair um bocadinho da zona de conforto, como a Helena aqui referia muito bem, da nossa zona de conforto, e leva-nos a desbravar tudo o que temos pela frente, seja bom, seja mau. Às vezes de forma imposta. Também, a questão é esta. Às vezes de forma imposta. O que eu sinto é que se às vezes não for imposto, as pessoas podem escolher sempre o caminho da mudança. Mais fácil, o caminho aliás, dá trabalho. Aliás, quando tu... E as pessoas só se constroem nas dificuldades. Contudo, há aqui uma pequena frase que diz inclusivamente: contudo, quando existem caminhos alternativos, há quem tenda a escolher sempre a bonança. Mas isto é realidade. Atenção, perfeitamente legítimo. Se eu sei que eu tenho um caminho mais fácil, que me vai causar menos sofrimento a mim e aos outros, eu sou bem capaz de ponderar e de não dizer não, eu vou por este caminho que é por ser o mais fácil. Não, se for ou por ser o mais difícil. Não, se eu conseguir ir por ser o mais fácil, eu vou pelo mais fácil. O ser humano é comodista. E muitas vezes vai por estes caminhos porque é o mais fácil. Porque o ser humano foge da dor, especialmente da dor que é premeditada, que é pensada, que é premeditada, nós fugimos disso. É claro que quando há situações que nos são impostas e situações de sofrimento que nos são impostas, aí sim nós por vezes não temos outra opção senão realmente assumir o leme e assumir o controle das situações. A gente se calhar pegando um bocadinho no texto anterior, o que é que a gente tem? A gente tem uma mulher que não era uma mulher do leme. Não. Portanto, a gente tem uma mulher, exatamente, a gente tem uma mulher que escolhe a bonança. Apesar de ser uma bonança com algum controle e liberdade ao mesmo tempo. Uma bonança que lhe provoca desgaste, que provoca frustração, mas
ter que lidar com uma mudança radical da minha vida, ter que lidar com vou-me aventurar no campo do relacionamento, vou-me aventurar a expor-me mais, vou-me aventurar a amar-me mais, porque uma coisa que me choca muito no conto anterior é ela não sentir vontade de regressar a casa, não é? E o regresso a casa é um porto seguro, deve ser um porto seguro. Mas é um porto de dor ali. E depois também pensar que ela nem sequer é a sua própria casa, porque quando uma pessoa é a sua própria casa, ela sente-se bem em qualquer casa edificada para onde se mova. E portanto, para sermos a mulher do leme, temos que tomar decisões difíceis. Eu tenho que dizer, caraças, eu estou-me a mentir, mas porquê é que me estou a mentir? Eu não estou feliz. Esta liberdade, para mim, não é a liberdade que eu desejo. Eu quero ser livre, sim. Eu quero poder tomar as minhas decisões, sim. Mas eu quero poder ter alguém para conversar. Eu quero ter alguém para poder acordar, para poder me deitar com essa pessoa. Eu quero ter uma parelha na vida. E às vezes escolhemos este caminho que, apesar de ser uma falsa bonança, mas se agita muito menos águas do que eu me contradizer e ter que agir. Porque é muito difícil, por vezes, as pessoas aceitarem que tem que haver transformações, tem que haver modificações. E isto custa. Muito. Isto não é, nem sempre é de ânimo leve, nem é sempre de forma fácil, mas são necessárias. E nós, ao longo da nossa vida, temos que as fazer. Mas nós não fazemos muito de forma consciente. Pois não. Porquê? Porque as aprendizagens que nós vamos tendo é quando nós efetivamente paramos e olhamos para trás e já passei por estas situações todas, eu aprendi isto. Se não esta reflexão, e especialmente quando estas situações de sofrimento são impostas, naquele momento a gente tem uma espécie de instinto de sobrevivência. A gente não está ali a pensar, ainda bem que isto surgiu, que é para eu ficar forte. Não, a gente está a tentar dar o nosso melhor e a tentar agarrar o leme, não é? Também há as situações contrárias. Há as pessoas que efetivamente desistem de si, desistem dos outros e desistem da situação. E tu, ao agarrares o leme, estás a agarrar na tua força interior e tu vais descobrir que és capaz de muito mais do que aquilo que pensavas. A gente tem que pensar que esta mulher do leme, eu é que sou a embarcação. Eu é que sou a embarcação. O controle da própria vida. Eu é que sou a embarcação. É isso que a gente tem que pensar. Porque a gente estava a fazer o paralelismo com o conto anterior, mas podemos pensar numa coisa que infelizmente é bastante comum. E vou colocar aqui como sinónimo bonança com paz podre, que a gente utiliza o termo. Quantos relacionamentos existem, quantos relacionamentos, conjugalidades existem em paz podre, porque nenhum deles assumiu o leme de dizer isto não é suficiente para mim. E hoje em dia, com o aumento das rendas e das prestações das casas, cada vez vai haver esta... Mas há um estudo que é isso mesmo. Há um estudo que efetivamente, neste caso, as pessoas não se separam. Neste caso é mesmo imposto, porque as pessoas, como não conseguem ter um salário que consiga cobrir as despesas, mas mesmo assim eu posso assumir o leme. Eu posso ser, olha, nosso relacionamento termina. A gente tem que ser adultos, pensar que não vamos conseguir viver. Tu vais dormir para o teu quarto, eu vou dormir para este quarto. Vamos partilhar o mesmo espaço, mas em espaços diferentes. Tu sabes que vou estar receptiva a novas relações, não é uma falta de respeito. Mas aqui há outro problema. Mas isso é agitar águas. É o aceitar esta mudança, esta transformação. É tão difícil. Sim. Porque é muito impossível, é quase impossível para a maioria das pessoas. Mas aí a pessoa também tem que ter um bocadinho. E a mulher, aquele homem que tinha uma mãezinha, deixa de ter uma mãezinha. Isto é uma chatice. Quem é que vai fazer comida? Quem é que vai limpar a roupa? Lavar a roupa? Quem é que vai limpar a casa? Isto é uma chatice. Não pode ser. Mas isto aí a pessoa também tem que ter um bocadinho de capacidade psicológica e está a parte emocional um pouco mais resolvida consigo próprio para ter coragem de fazê-lo. Pois, eu estou a provocar a minha própria tempestade. Exato. Eu tenho que ter coragem, mas tenho que também tentar resolver comigo. Tu podes estar a provocar a tua própria tempestade e podes estar tu a assumir o leme. Mas se do outro lado não há a mesma conivência, a mesma receptividade, tu vais estar numa situação em que há um sofrimento do outro lado e depois aí tu agitaste as águas e depois há ali uma tempestade sempre constante. Tu estás a viver com aquela tempestade. O meu e o do outro. E o que é que isto vai levar? Vai levar que pelo menos um vai adoecer. Sim. Vai adoecer e o barco vai afundar. Exatamente. Mas nós adoecemos muito pelas decisões que nós não tomamos ou procrastinamos. Isso adoece-nos manter-nos em situações que nos fazem felizes só porque temos medo de agitar águas. Adoece-nos. E a gente tem que ter consciência disso. O que eu estou a evitar agora
ou o meu corpo vai adoecer e eu vou inevitavelmente sucumbir, ou então eu tenho que ter mesmo aqui o grito do Ipiranga e dizer não, eu mereço e eu valho a pena para lutar em relação a isso. Faz-me impressão, nos dias de hoje, as pessoas terem mais liberdade, mais conhecimento e cada vez mais impotência no tomar decisões. Por exemplo, nessa parte da Tânia de Porque ficam amarradas neste tipo de da decisões. parte de Desumanização, as pessoas não sabem lidar umas com as outras, estão sem saber lidar Nessa umas parte com as de outras. doenças que ela estava a falar, há mesmo um estudo que foi feito há pouco tempo, que a maior parte das pessoas que têm problemas de doenças graves físicas foram descobertas porque essas pessoas estavam em depressões, que essas pessoas são pessoas que estão sempre tristes, são pessoas que não comem. A maior parte das patologias tem a causa emocional. Exatamente. Os cancros. Mas Porque as pessoas não comem, as pessoas ficam tristes, as pessoas não se tratam, Massacram-se. E o corpo entra em modo de sobrevivência e desenvolve uma série de aspectos. Sim. Sejam felizes, riem-se, mas vivam. Mas que se riam de dentro. Sim, de dentro para fora. Que seja um sorriso de dentro para fora. Devemos tratar temos de tratar de dentro para fora, porque se nós não estivermos bem com nós próprios, não vamos poder estar bem com as outras pessoas. Olha, tem aqui uma... Nós temos de tratar de nós e estarmos bem com nós próprios para podermos tratar dos outros. O problema é que muitas vezes nós queremos resolver o nosso problema e o problema dos outros. Mas aí já são muitas embarcações. Mas aí está. Eu estou a falar dos outros na nossa casa. Já é uma frota muito grande. E às vezes não pode ser, porque nós queremos que a outra pessoa pense parecido connosco. Acontece. Eu penso assim, mas aquela pessoa pensa diferente, então eu nunca vou conseguir chegar a ela porque ela ainda está no mesmo parâmetro que eu. E tem aqui uma frase muito engraçada, que é: viver é como caminhar por um labirinto desconhecido, como diz Lourdes Duarte. Cada dia é único e o que nos fascina é o desconhecido que nos espera. E é justamente nesse mistério que reside a beleza da existência. É tão bonito quando a gente quer sempre ir mais além, a gente quer desbravar o desconhecido, a gente tem aquela curiosidade, aquele fascínio pelo outro ou pelo mundo em redor. E é tão bom quando isto vem de dentro para fora, porque é o que nos motiva e nos leva a isto, esta conquista, porque a conquista nasce de dentro. E também acho que o desejo de conquista também vem sempre de uma outra palavra que para mim é muito importante, que é a palavra esperança, que eu acho que também muita gente adoece porque fica desesperada, não é? Porque perde a esperança, não é? Há muitas pessoas a perder a esperança e quando se perde a esperança adoecemos. E os rasgos de coragem vêm na esperança de que, ok, depois desse turbilhão as coisas vão dar certo. Há muitas pessoas, e agora aqui uma provocação muito grande, muito grande. Isso é muito grande. Muito grande. Tem a ver com a esperança e muitas pessoas se agarram à fé, inclusivamente à religião, para perceberem que para além daquilo existe algo mais. Exatamente. Eu ainda quero entrar no campo. Discutir política, discutir religião é mexer muito com crenças e eu tenho sempre muito cuidado de discutir este tipo de situações porque mexer com crenças, mexer com aquilo que nós acreditamos ou com aquilo que o outro acredita é estar a pôr acender um fósforo numa labareda que vai causar labaredas muito grandes. Religião por palavra espiritualidade. Se bem que eu também, porque eu conheço muita gente religiosa que não tem nada espiritual e muita gente espiritual que não é religiosa. Sim. E cada vez mais. Eu falei espiritualidade porque nós somos seres espirituais. Mas falemos da religião. Não tenho que falar da religião A, B ou C. Mas, força. Agora vou responder. Não, mas ela nem sequer fez a pergunta. Deixa-me falar. Porque é assim. Deixa-me provocar primeiro. Ela estava a esmiuçar. Porque eu já estou a entrar na área da espiritualidade, que é a área que ela gosta. Portanto, deixa-me provocar-te primeiro e depois espeta-me a coisa. Aquilo que eu estou a falar é que eu tenho a certeza que eu não estou com isto a dizer, até porque eu e a religião, pronto, sou muito cética em muitas coisas e sou da área das ciências, portanto, mas eu tenho muito respeito por quem acredita, porque são as suas crenças. Então eu não vou respeitar aquela pessoa porque efetivamente cresceu naquele ambiente ou porque houve alguma coisa que motivou aquilo. Mas para chegar à provocação, certo? A paciência.
quando as pessoas estão nas situações de maior doença ou situações de maior desconforto nas suas vidas, situações mais complicadas, às vezes agarram-se à sua fé, agarram-se ao pensamento em algo celestial. Isso faz com que a própria pessoa, não sei se está a mentir ou não para si própria, porque se a pessoa acreditar efetivamente que há algo que a transcende, a pessoa vai criar ali, ou vai se agarrar, ou vai ter ali algum alento. Eu não acho isto nada mal, antes pelo contrário. Não é? Força, vai, começa. Agora vou-te responder. É assim, é como eu te disse, realmente é como tu estavas a dizer, realmente temos que respeitar as pessoas que estão a parte espiritual, outra parte outras pessoas que são religiosas, pronto. Isto é como tu dizes, cada um com a sua. O que acontece é que na parte espiritual, eu falo por mim, eu estou a falar por mim porque tu sabes, eu sou aquela pessoa que eu acredito mesmo piamente naquilo que eu faço e naquilo que fui criada e que também nasceu comigo sem a querer. Sim. Que são coisas que às vezes aparecem no nosso corpo ou na nossa vida que nós mesmo não estamos à espera. E às vezes vem de família, e no meu caso vem de família, pronto. A questão é, nós quando temos essa parte espiritual... Portanto, a gente pode dizer que és uma pessoa mais sensitiva. Pode ser mais sensitiva. E outras vezes é assim, por mais que... quando a pessoa tem a parte espiritual... É como eu te digo, nós às vezes não temos porque queremos, temos porque tem que ser. E há pessoas que até... Nós temos que aceitá-la. E o que aconteceu comigo foi, eu estou a falar agora por mim, o que aconteceu foi, eu aceitei muito tarde, como eu já uma vez expliquei, eu aceitei porque tive que amadurecer como pessoa, tive que amadurecer na idade e perceber algumas coisas que eu não percebia. Porque as pessoas diziam, mas toda a vida tu... Não, toda a vida tive, desde criança, e eu sei muito bem as coisas que fui passando, só que eu não aceitava e assim, e quando eu aceitava não sabia trabalhá-las e também não sabia oferecer a proteção a mim própria. Pronto. E isso é que acontece com muitas outras pessoas que fazem o mesmo que eu e que trabalham. Espera, então mas tu estás a dizer que és sensível às energias... Só que eu vou-te responder a isso. Como aconteceu comigo agora, há uns tempos atrás, eu adoeci e a resposta que muitas pessoas... Agora vou-te responder a quando eu adoeci, tive que deixar de trabalhar as partes das terapias e a parte psicoterapeuta, a parte espiritual, isso tudo. Porquê? Porque fisicamente eu estava cansada e não estava a saber lidar com o cansaço que eu tinha. Tinha que tratar primeiro, as minhas energias estavam em baixo e não posso trabalhar com outras pessoas quando não estás bem. Que é assim mesmo que deve ser a pessoa que trabalha honestamente. Isto não é pior para ti também. Exatamente. O que acontece? É quando eu adoeci, e aí é que tive, já estava a trabalhar porque já acreditava e sabia que existia as coisas. Quando eu adoeci, como eu digo, para os médicos, para as pessoas que trabalham no hospital e os psicólogos, psiquiatras, na parte da saúde, mental ou física, para eles é tudo a ciência. A maior parte das pessoas não acreditam na parte dos anjos, ou se tu tens isso, ou se tens aquilo. Procuram respostas. Querem respostas concretas, para eles é concreto. E o que aconteceu comigo, e posso dizer mesmo aqui, porque isto é mesmo verdadeiro. Eu se contasse o episódio que aconteceu comigo, quando eu fui fazer uma ressonância magnética e não sabia que estava grávida. Isso soube através da parte dos anjos. Se eu contasse, eu levantei-me e vim-me embora. Não fiz a ressonância magnética. E o doutor disse ou seja, tu ias fazer, mas desististe. Desisti porque naquele momento a minha parte espiritual e a minha parte dos meus anjos, que eu trabalho com anjos, sentia que estava grávida e ainda tinha sintomas. Eu levantei-me e disse, eu vou-me embora e vou fazer um teste para não sei se estou grávida. E realmente estava já grávida quase 3 meses. Quando eu descobri que tinha que ser operada... Mas isso é interessante, e foi numa altura que tu já aceitavas... Já estava a aceitar. Não, exatamente, na minha cabeça. Exatamente, eu quero dizer com isso quando nós acreditamos naquilo que fazemos a 100%, e seriamente, não é brincar com coisas, porque muita gente fiz e brinca com quando a gente aceita, mesmo cá dentro, e depois você a procurar resposta, naquele dia eu vim para casa e tive a 100%, tinha a certeza que estava grávida e não fiz testes, só fiz um teste mais tarde. Quando depois vim descobrir que tinha que ser operada e estava grávida. E assim, dita pelos médicos lá comigo, eles disseram que nunca tinham visto situações como a minha. Eu disse ao doutor antes de ser operada que eu ia ser operada, que ia correr lindamente, que ele fosse com as energias todas positivas, que eu estava lá com toda a energética e toda positiva. Eu sou muito honesta. E tudo que passou-se comigo até hoje, todos os dias que passou, tudo que aconteceu, ainda tem uma vez que ainda esteja na mesa, seja onde for no hospital, e que ainda sinta-me feliz de estar ali. Energia. É que eu digo, eu respeito quem não acredita, eu respeito que há pessoas que são céticas, porque também tem amigas minhas que são céticas, eu aceito, e não falo nesse assunto com quem não... Eu gostava de partilhar também. E só quero dizer com isso, para que analisar ela é assim,
a parte espiritual está dentro de nós, vem de dentro de nós. E todos somos seres espirituais. E todos nós somos espirituais. Mais ou menos, E claro. cada pessoa trabalha à sua maneira. E a energia de cada pessoa é diferente. Mas não deixa de ser um conforto. Não deixa de ser Se tu conforto. acreditares... Eu gostava só de E dizer... isto é muito importante, é só quer dizer isso, é que as pessoas não deixem de acreditar naquilo que são, ou naquilo que sentem, ou que querem aprender, ou que querem fazer. Seja o sexto sentido, seja o que for. chamem-lhe Com medo intuição, com medo de seja ser intuição. julgadas, porque a maior parte das pessoas ficam com medo de ser julgadas. Eu sou muito honesta, desse momento da minha vida, posso-me dizer, eu não tenho medo de nada, de ninguém, seja o que for, porque eu aprendi a gostar de mim, a respeitar aquilo que eu sou as suas crenças, os teus valores. E além de cima de tudo, ela conhece anos. Ela tenta tirar as energias. Não, ela sabe. Eu sou uma pessoa feliz comigo própria e isso é muito importante que eu diga às pessoas que muitas vezes as pessoas têm medo de mostrar aquilo que sentem ou querem fazer. E queria só, se calhar, isso. Isabel, só partilhar antes de terminarmos também a minha experiência, que é, eu não sou sensitiva, não tenho, mas tive a sorte na minha vida de ter pessoas na minha vida muito especiais com a tua qualidade, que eu acho que é uma qualidade, como tu também, muito tarde é que começaram a aceitar que tinham essa predisposição e que conseguiam sentir coisas que nós não conseguimos sentir. E é engraçado que eu era como tu, Helena, a mulher da ciência, se não consegue provar, isto não existe, e eu estou num caminho muito diferente agora. Estou numa aceitação muito maior em relação a isto. Acredito mesmo que existem energias ou anjos ou que não sei. Nós temos que evoluir, estás evoluída, estás a ser mais evoluída e é isso que a gente tem que fazer, evoluir. A humanidade tem que evoluir. Mas eu não quero dizer, ou eu não quis dizer que não existia efetivamente. Sim. Eu não quero dizer, porque eu acho que nós somos tão pequeninos, e eu falo agora por mim, na minha opinião, eu acho que nós somos tão pequeninos para acreditarmos que nós somos únicos aqui. Eu não sei como é que se chama, seja um Deus, seja Deus, seja anjo. Mas São Tomé, tens que ver para querer. Não, porque assim, efetivamente acredito que há energias aí por cima. Eu acho, Helena, o que eu queria dizer com essa partilha era que a gente pode ter, nós somos sempre um percurso, nós podemos acreditar e deixar de acreditar e podemos não acreditar e começar a acreditar. Nós não temos que ser fiéis a coisas que foram antes nossa verdade. As verdades mudam. E o dia de hoje é o dia de hoje, o dia da manhã é outro dia. No outro dia acontecem outras coisas. A sério mesmo. E portanto, nós vamos concluir. Foi ótimo, meninas. Obrigada por teres me dado a oportunidade de ver. Foi realmente uma hora que passou super rápido. Espero que aí em casa tenham gostado tanto como nós gostámos de estar aqui na presença umas das outras. E vamos mandar uns coraçõezinhos lá para casa. Até para a semana. Obrigada. Obrigada, meninas.